Neste vídeo nós vamos começar a falar sobre regressão linear simples. Bom, esse é um tema muito amplo, né? Regressão linear é um tema muito amplo, uma área muito ampla em estatística, né? Tanto que vale ressaltar comentar, né, que existe uma escola de modelos de regressão, que é um encontro que acontece, é um encontro bienal que acontece e que é só, né, para discutir modelos de regressão. Então é uma área muito vasta. A gente vai falar aqui pontualmente sobre regressão linear simples. Então, a gente está num problema que a gente tem duas variáveis quantitativas, tá? A gente está falando de variáveis quantitativas com N pares de observações. E esses N pares são, a gente olha essas variáveis, esses resultados como dados pareados. Então, a gente tem x1, y1, x2, y2. Ambas têm o mesmo número de observações e x1 está de alguma forma relacionado com y1 e assim sucessivamente. E o nosso interesse é estudar se existe uma relação de linearidade entre elas ou não. Então, como a gente viu lá em estatística básica, o primeiro passo, então, é a gente fazer um gráfico de dispersão entre essas duas variáveis. Então, suponha esse exemplo aqui, que eu tenho gasto com propaganda, que eu estou chamando de a variável X, e vendas da empresa, que é a variável Y. Aqui está em milhares de reais, tá? E aqui as vendas, né? Então, quanto que foi gasto? Por exemplo, se foi gasto R$ 2.400, teve uma venda de 225 mil. O gráfico de dispersão desses dados, né, está aqui, né? Eu tenho apenas 5 pares de dados, tá? E eles foram dispostos aqui no eixo X do gasto com propaganda, no eixo Y, vendas da empresa. A gente, para começar a pensar em linearidade, né, então a gente olha, né, a primeira coisa é olhar um gráfico, o gráfico de dispersão, porque tem gráfico de dispersão que já apresenta algo que não tem nada a ver com linearidade, e a gente já começa a descartar essa possibilidade. Eu não preciso investir em mais nada, né? Um gráfico cujos pontos não mostram, né, nenhuma relação seria um gráfico desse tipo, também poderia estar aqui nos negativos, enfim. Seria um gráfico com uma nuvem de pontos, então eu já descartaria. Um tipo de gráfico desse tipo, um gráfico desse tipo eu já descartaria, né? Aqui não mostra, na verdade, relação nenhuma. Aí eu poderia ter também um gráfico com relação, mas uma relação não linear. Então, uma relação que fosse algo... Fiz um exemplo aqui que não ficou tão bom para apagar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar algo mais... de alguma forma mais... algo que a gente conhece bem. Vamos supor aqui uma parábola, né? Aqui eu não posso pensar numa reta aqui, mas aqui parece muito uma parábola, né? Uma parábola ainda, né, sorrindo pra gente. Então aqui não vale pensar, né? Não faz nenhum sentido eu pensar numa relação linear. Né? Aqui eu poderia pensar em um termo quadrático aqui para relacionar essas duas variáveis. Então eu teria que ser uma função quadrática aqui e não uma função linear. Então, linear no sentido de que é uma relação linear mesmo, com função linear, a variável que eu vou chamar de x, ela está relacionada com y, com a variável y, através de uma função linear, né? Então, a f de x, que é igual a y, é uma função linear em x, né? Essa é a ideia, tá? Então, a função linear que a gente sabe é ax mais b. Né? E aqui eu tenho o coeficiente angular da reta, o coeficiente linear da reta. Né? Aqui o ponto, né, que toca o eixo y, aqui o ponto o ângulo, né, representando aqui o coeficiente angular, representando o quanto que essa reta aqui é inclinada, né? Tá? Lembrando que o coeficiente angular, se ele é negativo, a reta é decrescente, né? Se o coeficiente angular é positivo, a reta então é uma reta crescente. Isso tudo vai ser explorado aqui em modelos de regressão linear. Então, se o gráfico indicar uma possível relação linear crescente ou decrescente, então uma reta, né, com
positiva ou negativa entre essas duas variáveis, o próximo passo que a gente pode dar é calcular o coeficiente de correlação linear de Pearson, por exemplo, né? Que a fim de começar já a ter um feeling sobre a situação através de um estudo exploratório, né, que é ainda o que a gente aprendeu lá em estatística básica, né? Esse coeficiente a gente vê em estatística básica. Então, esse coeficiente é dado por essa expressão aqui, que depende dos valores originais, das médias e dos desvios padrão. E a gente pode reescrever esse coeficiente dessa outra forma aqui, que é mais simples na hora da gente calcular, aplicar na mão, né? Se a gente for calcular na mão é muito mais simples utilizando essa expressão do que a primeira, tá? É possível mostrar essa relação de igualdade aqui, tá? E também a gente aqui, se alguém já viu a expressão da covariância, a correlação, só relembrando, ela é a covariância, né? Ela é a covariância de x com y dividido por essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui de cima é a covariância entre x e y, né? Se chama covariância de x com y. A gente pega a covariância e normaliza ela de forma que ela vai estar entre -1 e 1. Né? A correlação, o coeficiente de correlação é um coeficiente que sempre está no intervalo de -1 até 1, tá? Quando assume -1, uma relação perfeita linear, perfeita decrescente. Quando assume uma relação linear perfeita crescente. E quanto mais próximo do zero, menos relação linear eu posso dizer. Agora, pode existir relação entre as variáveis? Pode, mas linear está indicando que é baixa. Então, para esse problema em questão, a gente pode calcular os somatórios aqui pedidos, os somatórios cruzados, pegando cada valor de x, multiplicando por cada valor de y, par a par, né? Somando isso tudo, a gente tem esse valor. Somar todos os valores de x, somar todos os valores de y, os valores de x ao quadrado, de y ao quadrado, os desvios quadráticos em relação à média, né? Foram feitos aqui esses cálculos, tá? Estão aproximados e aí você pode utilizar aqui nesse caso, né? Se você quiser refazer aqui as contas, se quiser usar a partir daqui, se quiser refazer, né? É sempre um bom exercício. E aí obtemos com esses cálculos que o coeficiente de correlação linear é aproximadamente 0,97, bem alto, bem próximo de 1. E a gente já imaginava que queria dar algo alto, né, positivo, nunca negativo, porque se eu pensar aqui em passar uma reta, eu com certeza não vou conseguir fazer uma reta aqui bem legal, mas aqui eu posso pensar em passar uma reta aqui para aproximar esses pontos e eles estão bem dispostos em torno de uma reta aqui. É claro que a gente tem como encontrar a reta, e é isso que a gente vai ver aqui agora, como encontrar a reta do valor ótimo, né? Qual será a reta? Então, quem que vai descrever a reta? O A e o B, né? F de x igual a x mais b. Quem será o valor de A? Qual será o valor de A e o valor de B? Que vão me levar aos melhores, a melhor aproximação aqui entre essa reta e esses pontos. Eu quero minimizar essas diferenças aqui, tá? E é um problema de minimização mesmo. Por isso a gente vai usar o método dos mínimos quadrados aqui, para encontrar esses valores ótimos. Mas por enquanto, né, a gente está ainda nessa investigação inicial. A gente está falando aqui, se então essa conclusão aponta para uma relação linear, então a gente pode estar interessado em encontrar essa reta, tá? E aí só dando mais nomes aqui, né? Considere a variável y como variável resposta, que é uma variável dependente, né? E aí com a expressão que a gente usou, f de x igual a y depende de x, então ela é variável dependente de quem? De x. X é a variável independente, é a explicativa, né? Ou regressora, é a variável que vai explicar, eu estou usando x para explicar y, né? Com a f de x eu uso x para explicar a variável y, tá? Cada valorzinho de x, né? Aqui para explicar a variável y, nessa minha anotação aqui, tá? E essas são as minhas observações, pareadas com N pares de observações.
tá? Para apresentar aqui inicialmente esse modelo de regressão, eu tenho um modelo de regressão simples, vai assumir que cada valor de y vou aumentar aqui um pouquinho a tela, o dia já está um pouco maior. Cada valor de y vai ser descrito como um alfa, né? O meu azinho que eu coloquei ali, mais beta xi mais um erro. Então, eu estou dizendo que o modelo é um modelo linear. Só que aqui eu tô trabalhando com modelo estatístico, né? Então, a gente tem aqui a parte de aleatoriedade. Essa parte aqui é o que a gente chama de determinístico, essa parte aqui é aleatória. Então, essa é a parte aleatória que a gente vai atribuir aqui. Então, cada observação não é exatamente essa reta. Cada observação é essa reta mais ou menos um erro, né? Se esse erro aqui pode ser positivo ou negativo para cada um dos... Né? Note que para cada i eu tenho um erro. Tá? Então, cada valor, cada observação vai ser descrito como uma reta, mais ou menos um valor de erro aí. Esse erro aqui que vai ter uma distribuição. Nesse erro, a gente atribui uma distribuição, alfa e beta vão ser valores fixos, x é a variável que a gente conhece, então a aleatoriedade vai estar toda aqui. E aqui, a gente vai atribuir uma distribuição, né? Aqui no modelo de regressão linear, usualmente é a distribuição normal, que é uma distribuição simétrica, e a gente vai atribuir uma distribuição simétrica em torno de zero, tá? Em torno do valor zero, né? O erro está ali em torno de zero, mas pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? Esse erro aleatório, ok? Uma distribuição simétrica em torno de zero vai ser a normal. E a gente vai atribuir aqui, já dando um nome aqui, uma variância sigma2 comum a todas as observações. Tá? Então, para finalizar esse vídeo, as hipóteses do modelo de regressão linear é que x é controlada pelo experimentador e não sofre variações aleatórias. X, então, foi observado e não tem aleatoriedade nela. Os erros epsilon e i são independentes entre si, são não correlacionados. Então, uma observação não tem dependência com outra observação. Eles possuem média zero. Homocedaticidade nos erros é isso que eu coloquei aqui, o sigma 2, a mesma variância para todo mundo. Em geral, a gente também assume normalidade, como eu falei, e então assim a gente assume que os erros vêm de uma normal com média zero e variância sigma 2. Ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo.